Eu vejo uma força muito grande no jovem. O jovem nessa idade tem uma sede de definir o seu futuro. E porque o jovem quer definir o seu futuro, e isso entra muito em contradição com o que algumas pessoas dizem: o jovem não sabe o que quer. Não é que ele não saiba o que ele quer. Ele está em busca de algo que seja verdadeiro, que o convença. E quando ele encontra este verdadeiro, ele dá a sua vida por esse verdadeiro. E aí ninguém tira a convicção dele. Ninguém tirou a convicção. Quando eu me encontrei com Jesus, não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém. Era Deus a qualquer preço. Do amor de Deus, sobre a força do amor de Deus, que muitas vezes nós imaginamos que é algo que Deus envia de goela abaixo, a vontade dele. Mas você concorda que a vontade soberana de Deus, ela acontece gradativamente, passo a passo, um passo atrás de outro, naquilo que você chamou de obediência? Sim, eu não conheço um Deus que seja opressor, eu não conheço um Deus que violente, mas eu conheço um Deus que respeita a vontade humana e que vai nos convencendo pelo seu Espírito Santo. Quando a gente vai tendo essa intimidade com o Espírito Santo dia após dia, no nosso devocional, na nossa vida de perseverança, quando eu tenho a vida cristã é isso, não é de emoção, mas é de perseverança, e a gente vai caminhando com o Senhor, o entendimento das coisas de Deus. E 6 meses depois de umas 4 horas buscando de Deus muita coisa, que Deus realmente definisse, eu comecei a ficar insatisfeita no curso que eu estava fazendo. De repente me deparei com um versículo: aquele que não deixa pai e mãe e irmãos por amor de mim, né? Não é digno de mim. E eu falei: hoje eu vou conversar com a missionária. E ela estava ministrando sobre plano da redenção na igreja de São Paulo. Logo que ela chegou, ela não gostava de conversar antes dos seminários, aquele jeito que ela não estava ali na sintonia com Deus. Mas assim que ela desceu, eu disse: quando acabar, a senhora quer um minuto antes do... Acabou, tinha muita gente à volta ao redor dela, ela não falou nada, me chamou, eu me quis, me senti constrangida. Quando eu estava saindo, ela gritou no microfone: onde está a Ana? A Ana da Bahia, eu quero falar com você. Aí eu voltei. E quando eu voltei, eu virei para ela e disse assim: Deus está falando comigo algumas coisas, e eu com receio de dizer quais eram algumas coisas, que era exatamente isso: deixar a faculdade, calma, que depois eu entrei em outra, tá? Renunciar àquela faculdade, que eu acho importante, jovem, isso formação é fundamental. E antes de dizer, ela me segurou no braço e disse: não fale. E eu já fiquei assustada, né? E eu assim: eu disse: não fale. Eu só tenho uma palavra para você: aquele que não deixar pai, mãe e irmãos por amor de mim, a minha palavra não é digna. Eu quero Deus a qualquer custo. Essa é uma frase que nós soubemos que veio do pastor Júnior, que disse que essa frase marcou a vida dele. Quando você chegou perto dele e disse: eu quero Deus a qualquer custo. Quais são os custos de querer a Deus? A primeira coisa que precisamos entender é que vem o chamado é lindo, é maravilhoso, aquele momento em que você percebe que Deus te quer para algo que você não planejou, mas é o plano dele. É a primeira coisa. Depois você percebe que Ele não só te chama para algo que você não sabe bem o que é, mas que Ele está te chamando para o centro da vontade. E depois Ele vai revelando a missão. E aí você, maravilha, você vai desenvolver a tarefa, o que Deus está colocando as suas mãos para fazer. Mas aí vem a terceira coisa, pastor, que não é muito fácil: é quando a gente descobre que todo chamado passa pela prova. Esse preço foi alto? Você pagou até hoje? Olha, eu digo que o chamado, antes de ter um preço alto, ele é um privilégio. E eu sinto muito mais o privilégio do que o preço. Porque o preço caro que se paga mesmo é aquele que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O dia do sepultamento de Roma foi muito louco. Foi muito de Deus. Sabe que ali eu entendi o destino dessa igreja. Esse destino de romper com as velhas estruturas para conter o novo mover.
Então assim, aquele dia para mim foi um dia em que nós lotamos a rua, não cabia, a igreja não cabia de tanta gente, eram muitos carros, aquela coisa toda, e o pessoal criou toda uma estrutura realmente física, e aquilo ruiu com bombas e começou a pegar fogo, correram e pegaram ali o extintor, mas aquilo para mim simbolizava quebra de estruturas. Acho que antes de quebrar estruturas do lado de fora, nas situações que a gente vivia, muitas coisas foram quebradas dentro de mim naquele dia. ICEGEC. Paixão. Discípulos. Células. Um homem. Um homem. Esse bate-homem. Eu não entendi essa pergunta. Um homem. Um homem. Quando vem ao seu coração um homem, você pensa... Jesus. Melhorou, né? Uma mulher que não seja Valnice. Pastora Cássia, minha discipuladora. Que benção, saudade dela. É. E Valnice? Quando eu penso na apóstola Valnice, uma palavra: guerreira destemida, desbravadora. Jovens. Joel 2. E Joel 2. Não vale. Não vale. Posso demorar um pouquinho mais? Queridos, Joel 2, eu não posso falar de Joel 2 sem falar um pouquinho do pastor Célio. Eu queria até que ele não estivesse aqui para falar. Mas eu preciso falar. É muito interessante isso, porque o Célio acreditou num sonho quando não existia nada. E hoje a gente vê o Célio de um lado para o outro, de um ICEGEC para outro, simplesmente porque ele tinha um desejo de ver uma juventude não se perder. E o Célio teve e tem uma fé teimosa. E quando eu vejo hoje Joel 2 tomando forma, crescendo, se organizando, eu atribuo a Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, sério, eu vejo que você não foi covarde ao chamado de Deus. Você não recuou, você avançou. Mas mais do que avançar, não recuar, não desistir, você foi com uma perseverança que ele teve todos os contras. Verdadeiramente o Célio remou em muitos momentos, porque hoje é fácil a gente chegar assim, né? No Mais Você, nessa entrevista, nessa coisa. Nesse Mais Você aqui. É muito legal encontrar tudo isso. Mas não foi fácil. Alguns momentos eu percebia, mesmo estando de longe, alguns momentos, e ver o Célio não abrir mão. E com isso eu me identifico muito. E Joel 2 para mim é muito mais essa perseverança, essa conquista, e me reporta muito a uma palavra que diz assim: se essa obra for de Deus, ela prevalecerá. Se for de homens, por si só se desfará. Os anos se passaram e não se desfez. E isso para mim é um selo de que nasceu no coração de Deus, e por isso tem prevalecido. Então, Joel 2 para mim é isso, faz muito parte de você, dessa perseverança, desse chamado, dessa vida, dessa coisa. ICEGEC daqui a 10 anos. Estruturada em mover de célula, em mover de conquista, amém, em mover de vidas para Deus. Como pessoa, qual o legado que Ana quer deixar? Eu quero deixar um legado de uma vida de santidade e obediência ao chamado divino. Eu acredito que cada pessoa que está aqui nesta tarde tem um chamado. E uma das coisas que eu queria muito que vocês captassem nesses dias aqui é: apóstolo Valnice tem uma experiência de que um obreiro tombou no meio da batalha, quem o substituirá? Queridos, a seara é grande. E hoje a gente olha para a igreja de Cristo Jesus, a gente vê muito oba-oba. Está faltando vocacionados, pessoas que estejam dispostas a renunciarem à própria vida e ir aonde, sabe? Onde Deus mandar. Então
essa questão, você está aqui em Joel 2, você está recebendo de Deus. Eu vi o pastor ali, eu fiquei bárbaro, eu falei assim, puxa vida, o Marcos é um pregador e tanto, acho que ninguém melhor que ele para dar a aula que ele estava dando. Vocês estão recebendo coisas que eu não recebi na idade de vocês. Vocês estão se tornando indesculpáveis. Então, um legado, dizer sim ao chamado de Deus.